18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E aqui vai aquele salve pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Um salve especial aí para os nossos ouvintes que estão participando, hein? Exato. Do nosso WhatsApp, Karime, que é o 994887592. Seja bacana você também, participe conosco até às 7 da noite, à sua disposição pelo WhatsApp 994887592. Isso aí, manda um zap pra gente. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Além de Manaus, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins registraram seca recorde. Boa notícia, processo de subida do Rio Amazonas já começou em Tabatinga. Prefeitura de Manaus lança o Bolsa Universidade para o ano que vem com 34 mil vagas. Cota de 80% da UEA para estudantes do estado vai ser mantida no vestibular deste ano. Agora 6 horas e 2 minutos, mais uma vez, boa noite para você que está em 100,7, está na sintonia certa, está no melhor Mix do Brasil. E a partir de agora, dando sequência na programação, mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite. Os destaques, hein, desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023, o 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein, a partir de hoje nós já estamos inclusive no ritmo de aniversário de Manaus. Teremos feriadão de 4 dias. A partir de hoje, o governo do estado e a prefeitura de Manaus decretaram um ponto facultativo na segunda-feira, dia 23, e teremos aí o feriado de terça, 24, que é aniversário da nossa querida e amada cidade de Manaus, que vai comemorar aí 354 anos, hein, Karime? Bom, Carlão, com isso, os órgãos públicos do estado e município fecharam hoje, só voltam a funcionar na próxima quarta-feira, dia 25 de outubro. Todo mundo de boa. Todo mundo de boa. Bom, nesse período vão funcionar apenas os serviços considerados essenciais, como os atendimentos emergenciais de saúde. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo e vai falar agora pra gente como é que vai ficar a situação aí do comércio, os bancos, enfim, os principais serviços públicos até quarta-feira. Boa noite, André, seja bem-vindo ao 18 horas, André, aqui ao vivo com a gente. Então, como é que vai ficar a rotina da cidade nesse feriadão de aniversário? Conta mais. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, o Tribunal de Justiça vai funcionar em regime de plantão aqui na capital. Os plantões aí seguem atendendo de 8 da manhã até as 6 da tarde. A gente também tem os serviços do PAC, né? Isso também funcionarão, não funcionarão na segunda e nem na terça, hein? Então você que precisa dos serviços ali do PAC não só vão mesmo poder atender aí a partir da quarta-feira, né? Isso acontece porque no dia 23, que é a véspera de feriado do aniversário de Manaus, foi decretado aí ponto facultativo, né? No dia 23, 24, aniversário de Manaus, feriado municipal. E o prato cheio, né? Que as pessoas vão lá, pagam apenas R$1, funcionarão na segunda-feira, de 11 da manhã até 1 da tarde. Na terça, cozinhas e restaurantes do programa não funcionarão. Aí vão retornar novamente na quarta-feira, né? Os centros de convivência terão expediente normal nos 2 dias, tanto na segunda quanto na terça-feira, feriado. E agora as delegacias, que são as centrais de flagrantes, como o 1º DIP, o 6º DIP, o 14º DIP, 19º DIP, né? Eles vão, e também as delegacias de homicídios e sequestro e da mulher na zona centro-sul e da DEPCA, que é em proteção à criança ou adolescente, vão ficar funcionando em regime de 24 horas. As ocorrências também podem ser registradas na delegacia virtual, né? A delegaciavirtual.cinesp.gov.br, que é um portal para atender aí qualquer tipo de ocorrência policial. E os demais distritos policiais e delegacias especializadas não funcionarão aí nem segunda nem terça, vão retornar somente na quarta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Agora vamos falar aí para as grávidas, né? Atenção, a maternidade Doutora Moura Tapajós, que fica no bairro Compensa, zona oeste da capital,
continua funcionando, vai funcionar, está funcionando em regime de 24 horas. Assim também como o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, quem precisar de uma ambulância pode acionar o 192, vai estar funcionando independente do feriado. Agora, o atendimento nos postos do Cine Manaus, na Constantino Neri e no Shopping Felipe Dal, na Zona Leste, estarão suspensos durante o feriado de terça-feira. Também não vai funcionar na véspera, na segunda-feira não. E na segunda e terça, as principais feiras abastecedoras e mercados vão funcionar das 6 da manhã até o meio-dia, né? Com horário reduzido de funcionamento. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no centro, estará aberto de 6 da manhã ao meio-dia. Agora, as feiras municipais Coronel Jorge Teixeira, que é a Manaus Moderna, e a da Banana, ambas no centro ali, funcionam de 4 da madrugada até o meio-dia. A Feira Municipal do Produtor, na Zona Leste, vai abrir de 4 da madrugada ao meio-dia também. A Feira da Panaí, ali no Educandos, recebe o público de 4 da madrugada e vai fechar ali 1h da tarde. Já o Tablado do Peixe, na mesma feira, funciona de 6 da tarde até as 6 da manhã do dia 24. Todas as feiras e o mercado funcionarão em expediente reduzido, né? O comércio no centro de Manaus vai funcionar, o recomendado é de 9 da manhã até 1 da tarde, e os shoppings funcionam normalmente. A maioria dos shoppings vão funcionar, aí, principalmente a praça de alimentação, até as 10 da noite. Isso ocorre porque o governo e prefeitura decretam ponto facultativo nessa segunda-feira, devido ao aniversário de Manaus, que ocorre na terça-feira. E segundo o presidente da FEComércio, Aderson Frota, os principais comércios que estarão atendendo a população aí são os shoppings, como eu falei aqui, e os comércios de bairros. Vamos ouvir a fala dele. No dia 24 de outubro, nós festejamos o aniversário de Manaus num expediente mais curto, mas o comércio colocará à disposição, principalmente o comércio de bairro e o comércio de shopping, terá um horário um pouquinho mais elástico para que possa realmente atender com maior carinho, com a maior atenção, toda a população da cidade de Manaus. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do presidente da FEComércio falando aqui, e a gente fala aqui que para o aniversário de Manaus a operação Viagem Segura vai ser realizada a partir de amanhã, em 7 da manhã vai começar aí essa operação Viagem Segura nas principais saídas da capital amazonense. Conforme a Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas, o reforço na fiscalização dos transportes intermunicipais, rodoviários e hidroviários ocorre até o feriado, dia 24 de outubro. Como o governo e a prefeitura decretaram, né, o ponto facultativo no dia 23, a Serpam projeta que o fluxo de passageiros possa ultrapassar 18 mil pessoas, sendo o maior número para o transporte rodoviário, já que a seca está afetando aí o transporte hidroviário, como explica pra gente o diretor-presidente da agência reguladora, João Rufino Júnior. Vamos ouvir. Estimamos que haverá um aumento da demanda pelo serviço de transporte intermunicipal, principalmente o rodoviário, já que o aquaviário está passando por uma série de contingências em razão da severa vazante que está afetando os nossos rios, nosso estado. Estimamos que aí em torno de 18 mil pessoas deverão deixar a capital utilizando os dois modais. Então nós iremos iniciar a operação amanhã às 7 da manhã, com esse reforço na fiscalização, e a operação deverá terminar no final da terça-feira. 18 horas. Bem, a gente ouviu aí João Rufino, né, que é o diretor-presidente da agência reguladora, falando aí sobre também, né, a expectativa de pessoas que vão deixar aí a capital amazonense já desde amanhã, né, principalmente amanhã, às 7 horas da manhã, tem aquela fiscalização feita aí para fazer com que as pessoas possam realmente viajar com segurança, né, e a situação dos barcos, navios, entre, né, outros transportes aí pelas águas, né, a situação parece que é meio complicado, mas quem vai pro porto aí para tentar fazer essa viagem vai ter sim um auxílio aí da agência reguladora para dar essa orientação a quem for viajar aí
aí pelas águas e não pela terra. Karime, Carlão. Isso aí. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h10, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, inclusive nós anunciamos ontem em primeira mão. A UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, ela vai manter a cota de 80% para estudantes daqui do estado no vestibular deste ano. Novas regras após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou as cotas ilegais só vão valer para o ano de 2024. Então, Carlão, nós adiantamos o assunto aqui no 18 horas de ontem em entrevista com o reitor da UEA. E com a decisão do Supremo, a reitoria da universidade pretende aprovar uma lei aqui na Assembleia Legislativa fixando um novo percentual para as cotas. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a coletiva de hoje do reitor e tem as informações aqui pra gente. Bom, o André Zogarribe, ele passou essas informações hoje na coletiva, não é? Boa noite, Nathalie. Então, a cota de 80% só para esse ano, como ontem ele afirmou aqui no 18 horas, está mantida, não é? Boa noite, Karime, Carlão. Pois é, Karime, o André Zogarribe, né, o reitor da Universidade do Estado aqui do Amazonas, durante entrevista coletiva na manhã de hoje, reforçou que o edital desse ano está mantido, já que ele foi constituído aí com base nas diretrizes da lei vigente antes do Supremo Tribunal Federal reconhecer como inconstitucional a reserva de vagas na Universidade do Estado aqui do Amazonas, né? O André Zogarribe afirmou hoje que será elaborado uma nova legislação para preservar as cotas regionais dos exames de ingresso na instituição. A manifestação, né, ele falou sobre isso em entrevista coletiva na manhã de hoje e ele falou assim, Karime, né, que mesmo depois do Supremo Tribunal Federal ter anulado nessa quinta-feira a lei aí de número 2.894 de 2004, que destinava 80% das vagas do vestibular para os estudantes que cursaram integralmente o ensino médio nas escolas públicas aqui do estado, a UEA vem lutando, né? Lutou muito para que essa medida realmente não passasse, não fosse à frente, né? Não fosse aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. E ele falou sobre essas constantes batalhas na entrevista coletiva de hoje. A gente vai conferir agora o que disse o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, o André Zogarribe. Então, a decisão ela não vai ser mudada, nós não temos como mudar a decisão, mas nós temos como nos adaptar a essa decisão para preservar aí a questão da nossa finalidade constitutiva e do oferecimento de vagas para os nossos alunos da capital e do interior do estado. Se for o caso, a PGE vai entrar com embargo de declaração também para entender o que o tribunal entende, não é? Para poder questionar o que o tribunal entende acerca dessa razoabilidade e de igual modo que a gente quer preservar. Então, assim, a gente já tem algumas decisões de aumentar o número de vagas do sistema de ingresso seriado, por exemplo, né? E para que isso acabe abarcando, né, os nossos alunos do interior e das escolas públicas. 18 horas. Karime, Carlão, né? A gente ouviu aí a fala agora do André Zogarribe, ele que é reitor da Universidade do Estado aqui do Amazonas. É aquilo que a gente estava falando, né? É muito fácil para as pessoas de fora, né, acreditarem que essa política de cotas não é válida, mas aqui no Amazonas a gente sabe que a gente vive uma realidade completamente diferente. Tá aí a seca para provar isso, o quanto nós somos isolados do restante do país, e a gente sabe, né, que muitos e muitos estudantes de todo o Brasil vêm para cá, sim, para tentar uma vaga, tentar um ingresso aí nas universidades públicas, né? Hoje, durante a entrevista coletiva, o reitor da UEA, ele não deu detalhes, né, sobre essa nova porcentagem ainda, que ainda será destinada aí para os egressos das escolas públicas aqui do estado, mas ele ressaltou que até o fim deste ano vai ser possível, sim, instituir aí uma nova proposta. Lembrando, Karime e Carlão, que as provas do sistema de ingresso seriado serão aplicadas neste domingo, né? Nesse domingo agora, tem o CIS para os alunos da UEA. Lembrando que o edital válido é o edital deste ano, né? Ou seja, as cotas aplicadas para esse edital continuam válidas. 80%, tudo certo. Que você vai prestar o vestibular, você vai fazer o CIS, não precisa ficar preocupado, né? Essa decisão só é para o ano, para os egressos de 2020 2025. Para quem vai entrar em 2025 e prestar 2024. Exatamente.
Exatamente, Karime. Lembrando também que o vestibular, o CIS acontece nesse domingo e as provas do vestibular acontecem na segunda e na terça-feira, 23 e 24 de outubro, Karime e Carlão. Nathalie, continuando ainda no assunto educação, olha só, hoje o prefeito Davi Almeida, ele lançou o Bolsa Universidade 2024 e parece que tem 34 mil vagas, é isso? Confere, Nathalie. Isso mesmo, Carlão, o prefeito Davi Almeida, né, lançou hoje aí o novo edital do programa Bolsa Universidade 2024 com mais de 34 mil oportunidades aí para os alunos de baixa renda que pretendem aí acessar a uma universidade. São mais de 15 instituições privadas de ensino superior que estão participando do Bolsa Universidade 2024. Lembrando que os alunos que podem aí participar, né, desse processo seletivo do Bolsa Universidade são pessoas que já tenham concluído, né, o ensino médio ou que estejam cursando ali o último ano do ensino médio, ou seja, o terceiro ano, mas tem uma condição, realmente a família precisa ser de baixa renda, ter uma renda ali de até um salário mínimo e meio. O edital para a consulta do Bolsa Universidade vai estar disponível a partir das 10 horas da noite de hoje, através do site esp.manaus.am.gov.br. Ou seja, você aí de casa, né, você ouvinte, tem interesse em participar do Bolsa Universidade, mas não sabe se está dentro das condições, acessa lá esse endereço eletrônico, né, Karime e Carlão, que vai saber se você está apto ou não a participar desse processo seletivo, onde vão ser ofertadas aí mais de 34 mil vagas de ensino superior. A gente conversou com o prefeito Davi Almeida e ele falou um pouco mais sobre esse processo. Vamos conferir. Com esse edital, nós estamos abrindo mais de 34 mil oportunidades. Isso mostra o interesse que a Prefeitura tem em poder formar uma massa crítica, formar uma massa consciente, formando uma geração, né, uma cidade com muito estudo, com muita educação, com muito conhecimento. Isso faz com que nós possamos prospectar dias melhores, anos melhores e oportunidades melhores para o presente e o futuro da nossa cidade. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, sobre o processo, né, do Bolsa Universidade 2024, e as bolsas são aí para 74 cursos de nível superior, 38 de bacharelado e 6 de licenciatura e 30 tecnológicos. As inscrições para o Bolsa Universidade 2024 começam no próximo dia 25 de outubro e seguem abertas até o dia 1º de novembro através do endereço eletrônico esp.manaus.am.gov.br. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie Moraes, 6h24, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos continuar falando de um assunto, né, que nós temos que estar sempre atentos e sempre levando em conta e falando sobre ele, que é a seca dos rios no Amazonas. A vazante, ela continua, inclusive acelerada, e de ontem para hoje o Rio Negro baixou mais 10 centímetros, atingindo agora a marca de 13 metros e 29 centímetros. E é, inclusive, Karime e ouvintes, um novo recorde de seca, hein? Exatamente, Carlão. Nos últimos 5 dias, o Rio Negro baixou 50 centímetros, ou seja, temos aí a média de 10 centímetros por dia. E mantendo esse ritmo, na próxima segunda-feira, provavelmente vai estar com 12 metros e 99 centímetros, uma marca imaginável, né? Alguns meses aqui pra gente. O fato é que esse ano, além de Manaus, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, registraram a seca recorde. Olha, o Rio Amazonas atingiu nesta sexta-feira a maior seca já registrada lá em Parintins, que fica no interior do Amazonas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, essa é a pior seca já registrada em Parintins nos últimos 49 anos de medição, né? Que é o que tem até hoje. Exato, é o que temos até hoje, Carlão. A área rural de Parintins é a mais afetada. De acordo com a Defesa Civil do município, 29 comunidades estão em situação de difícil acesso, ou seja, completamente isoladas. Nessas comunidades, inclusive, água, alimento e outros mantimentos ficam cada vez mais escassos e, em muitos casos, os ribeirinhos enfrentam mais de 12 horas de viagem até a área urbana. Carlão, a situação ainda é mais crítica lá em São Gabriel da Cachoeira. Além da internet ruim, com oscilações do serviço da Claro, os moradores já enfrentam racionamento
abastecimento de energia elétrica. A cidade registra uma série de apagões por falta de combustível e os comerciantes já denunciam prejuízos. O Procon Municipal notificou as empresas Amazonas Energia e a VP FlexGen Limitada, responsáveis pela distribuição e geração de energia elétrica no município. Olha, em nota, a empresa Amazonas Energia informou que os apagões ocorreram devido ao atraso na entrega do combustível que abastece a usina de geração de energia. Comunicou, inclusive, previsão de novas interrupções em regime de racionamento por bairros. A situação complicada para os 51 mil habitantes de São Gabriel, né? A maioria, inclusive, é indígena. São Gabriel é a cidade com maior número de indígenas do país e sofre fortemente com essa seca recorde. Aliás, todo o estado do Amazonas, por completa falta de gestão do governo do estado, que não se organizou, não se planejou com as informações que tinham com antecedência. Nós até tivemos aí a confirmação do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do estado, dizendo que em março desse ano eles já tinham a informação de que este ano a seca seria severa. E o que o governo do estado fez com essa informação? Absolutamente nada. Deixou o povo, a população chegar nesse ponto do que? Racionamento de energia elétrica, completa falta de água potável e de alimentos. As pessoas estão tendo que abrir poços artesianos com a mão para conseguir ter água. As pessoas estão precisando fazer dragagem de rios com os braços para canoa, para poder passar e chegar mantimentos e até remédios nas localidades. É um cenário desesperador, é um cenário absurdo do limite que o ser humano pode aguentar por completa falta de gestão, por completa falta de responsabilidade do governo do estado, que tinha a informação, que sabia que isso ia acontecer e não se planejou. A gente fala aqui e eu repito, parece que é de propósito para conseguir recursos do governo federal de uma forma facilitada, digamos assim, porque a própria previsão da Defesa Civil do Estado era de que 500 mil pessoas seriam impactadas até o fim do ano com esta seca severa. Enfim, agora já são pelo menos aí 600 mil pessoas afetadas por essa seca recorde aqui no estado do Amazonas. Aumentou, nem a previsão foi pior, a realidade foi pior do que a previsão e, de novo, não há surpresa nisso, porque a gente aqui tem falado a respeito desse assunto o ano inteiro praticamente. São 59 municípios que já decretaram situação de emergência. Apenas 2, Apuí e Presidente Figueiredo, estão em situação de normalidade. Com essa seca recorde e calor extremo, peixes morrem nos viveiros e rios. Poços para irrigação estão secando e frutos não se desenvolvem mais, simplesmente. Além da queda de produção, agricultores relatam dificuldade para escoar o que dá para colher devido à baixa dos rios e a obstáculos, inclusive, nas estradas com queda de pontes. Bom, e o transporte fluvial está limitado, só em alguns trechos do rio. Navios de grande porte não estão conseguindo chegar aqui em Manaus. Estão parando em Itacoatiara e voltando para Belém. A distribuidora Atem, que controla a refinaria de Manaus, está montando um esquema emergencial para trazer combustíveis de Itacoatiara pela AM010, porque os navios não conseguem mais chegar até aqui em Manaus. Olha só, as empresas do Polo Industrial de Manaus anteciparam, inclusive, olha só, para dezembro, férias, certo? Agora, nesse mês de dezembro já tem férias coletivas. Foram antecipadas por faltas de insumos e componentes que não chegaram por conta da seca. São mais de 25 mil trabalhadores, que vão ficar em casa devido a essa situação toda aí. Bom, e é claro, a gente tem o que? Aumento de preço dos produtos regionais, que já começam a acelerar, encareceu de um nível absurdo. Essa seca recorde, o calor extremo e as queimadas trazem sérios prejuízos ao bioma, ao meio ambiente, para a economia. Agora, quem mais sofre é quem está lá na ponta, é a população. E a notícia boa é que os primeiros sinais da cheia do Rio Amazonas já, inclusive, iniciaram em cidades peruanas que fazem fronteira com o estado. Isso segundo o gerente de hidrologia e gestão territorial do Serviço Geológico do Brasil, que é a Daniel Nava.
Ele fez, inclusive, referência à nascente do rio Amazonas nas cordilheiras dos Andes, lá no Peru. Então, Carlão, com isso, a gente já pode dizer aí que Tabatinga já começou o processo de enchente. O processo de cheia já acontece há pelo menos 10 dias no Peru, na região de Iquitos, que é próximo a Tabatinga. Mas até essa água chegar aqui em Manaus, o Rio Negro deve continuar baixando pelo menos até o final da próxima semana. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Seguimos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, a Polícia Federal desarticulou hoje um grupo que usava programa para espionar autoridades. E fica pior, tá? Porque é o mesmo equipamento que o governo do Amazonas comprou sem licitação. Explica essa bronca aí pra gente, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. É o mesmo equipamento, Karime. O governo do Amazonas, juntamente com os governos de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, adquiriram esse equipamento chamado First Mile, da empresa Cognite, que é uma empresa israelense especializada em equipamentos de espionagem. Em maio do ano passado, a Polícia Civil do Amazonas comprou sem licitação, como você disse, um equipamento de geolocalização no valor aí de R$6 milhões e 400 mil reais. O objetivo é monitorar, interceptar e rastrear alvos por meio de aparelhos celulares. Isso daí está lá no edital, né, no chamamento lá no edital não, né, na informação publicada no Diário Oficial do Estado. A Polícia Civil comprou esse equipamento, Karime, sob a justificativa de monitorar pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Foi um pedido da DENARC, que é o Departamento de Combate às Drogas da Polícia Civil. O argumento era esse. Acho que não deu certo, né, Karime? Porque nessa guerra urbana em Manaus, a guerra do narcotráfico, pelo visto, não é o Amazonas que está vencendo essa. Então esse equipamento deveria ajudar. Parece que não está ajudando até agora. Mas o que chama a nossa atenção, Karime, não é só a compra sem licitação. É o tipo de equipamento que é usado para espionagem e comprado faltando poucos meses para as eleições. Então é possível que a Polícia Federal descubra ao longo de sua investigação que esse programa espião nesses estados, inclusive, como eu falei, São Paulo, Mato Grosso e Amazonas, possa ter sido usado em outras questões além do tráfico de drogas, viu? Sobre essa operação da Polícia Federal, Karime, 2 servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, foram presos, suspeitos de terem usado nos últimos 4 anos, durante o governo de Jair Bolsonaro, esse programa espião para monitorar os passos de políticos, ministros do STF, empresários, jornalistas e outras pessoas consideradas inimigas do governo Bolsonaro. E há indícios também, Karime, de que esse programa teria sido usado nas eleições do ano passado. Se esse equipamento estava nas mãos da ABIN e usaram para as eleições, qual o impedimento que o governo do estado poderia fazer? Poderia ter de não usar esse equipamento comprado no ano passado, né? Eu não estou dizendo que foi usado. Isso daí quem vai dizer é a Polícia Federal nos próximos passos das investigações. Além desses 2 alvos, Karime, que foram presos, outras 5 pessoas com cargos altos lá na ABIN foram afastadas de suas funções lá nesse órgão, né, na Agência Brasileira de Inteligência. Também foram cumpridos 25 mandados de busca em alguns estados, inclusive aqui no Distrito Federal. Na casa de um desses alvos foram apreendidos aí $171 mil. Muita grana aí que estava com um dos alvos da PF. Essa operação aconteceu no âmbito do inquérito das milícias digitais, instaurado aí pelo Supremo Tribunal Federal, e as ordens judiciais foram expedidas a mando do ministro Alexandre de Moraes. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, o deputado capitão Alberto Neto é um dos 69 parlamentares que assinaram carta de apoio a Milei, que é o candidato a presidente lá na Argentina, Cadu.
É isso mesmo, Carlão. Nesse fim de semana acontecem as eleições presidenciais na Argentina e o candidato da extrema-direita é Javier Milei, aquele personagem assanhadão, icônico, né? Que ele vem conquistando o povo pela sua autenticidade, né? E ele está liderando as pesquisas de intenção de voto. O Milei tem uma postura que lembra Bolsonaro lá em 2018, Carlão. É o candidato antissistema que se opõe ao atual governo, né? Naquela época, Bolsonaro era também um candidato antissistema e tinha o governo Dilma impeachmentado naquela época, tinha Temer ali, mas a população já estava muito indignada com o atual sistema que configurava naquele tempo, né? E a gente sabe que a Argentina, Carlão, passa por uma grave crise econômica e social, né? Então é o momento oportuno em que a extrema-direita entra nesse papel, entra forte nesse jogo para disputar as eleições. E as eleições argentinas, Carlão, estão influenciando a classe política aqui no Brasil. Claro, porque a Argentina é um importante parceiro do Brasil, tanto na área econômica quanto social, né? E a ala da extrema-direita se manifestou com uma carta assinada por 69 parlamentares apoiando a candidatura de Javier Milei. O deputado Capitão Alberto Neto é um dos que assinam esse documento. É uma carta de incentivo, de apoio para que Milei enfrente todos os desafios no dia das eleições e desejando sorte ao candidato, desejando uma parceria, caso ele logre êxito, seja eleito presidente da Argentina. Então, a ala da extrema-direita do Brasil já está tentando um diálogo com a extrema-direita da Argentina. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, Cadu, hoje, pela primeira vez, o presidente Lula disse que o Hamas cometeu ato terrorista. Interessante, acho que até para o cenário internacional vai ficar melhor para o Brasil, não é? A gente espera, né? Finalmente, né, Karime? O homem torceu o braço e realmente falou o que devia ter falado há muito tempo, né? Exato. Hoje o presidente Lula, ele reapareceu publicamente, né? Após a cirurgia no quadril. Ele participou online da cerimônia dos 20 anos do programa Bolsa Família. No Amazonas, 500 mil pessoas, é uma informação que eu recebi lá naquela coletiva, lá na vice-presidência da República, que cerca de 500 mil pessoas em todo o estado recebem o Bolsa Família. O Bolsa Família acabou absorvendo o auxílio emergencial, mantendo esse valor aí de R$600, deu até um recurso a mais para quem tem filho pequeno, para quem tem filho adolescente, enfim, acabou que o governo Lula deu uma turbinada no auxílio emergencial que já era turbinado, né? Então, o Bolsa Família é o principal programa social do governo Lula. E aí o presidente, correlacionou os assuntos, Karime. Disse que o Bolsa Família é um programa muito voltado para as crianças. E falando em crianças, ele mencionou as vítimas da guerra no Oriente Médio. Nessa fala, ele disse que o Hamas cometeu um ato terrorista. Vamos ouvir um trecho dessa fala, Karime. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Aqueles que só querem viver. Aqueles que querem brincar. Aqueles que não tiveram o direito de ser criança. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Lula, que pela primeira vez, né, disse que o Hamas cometeu ato terrorista. Até que enfim, né, Cadu? Karime, a gente espera que essa fala esfrie um pouco mais esse debate quente, né, entre Israel e Palestina. Não é só aqui no Brasil que esse debate está acalorado, né, Karime? Hoje as pessoas se dividem entre palestinos, israelenses. Na verdade, só quem pode falar mesmo sobre esse assunto é quem conhece, né, quem tem parente lá, quem já morou lá, que tem uma raiz lá nesse país, porque você conhece ao longo dessa história aí de pelo menos 70 anos. Há um contexto histórico de 70 anos que se desdobra hoje nesse ataque. Mas o que é fato? O Hamas invadiu Israel e matou pessoas. Esse é o fato. Ponto. Sim. E Israel reagiu.
ponto 2 aí. Então, o fato é esse, e as pessoas aí que não adianta a gente tomar partido, porque de qualquer forma a gente vai estar falando até besteira se envolver, mas o que a gente tem que se mirar é nesse fato. Um país invadiu o outro, matou pessoas inocentes e esse país que foi atacado está reagindo. Esse é o fato triste dessa história, né? Agora, Karime, antes de devolver para você, queria dar uma última informação de agora há pouco, agora à tarde. O presidente Lula vetou hoje à tarde trechos aí do projeto de lei que estabelecia o marco temporal da demarcação de terras indígenas. A gente contou essa história há vários dias aqui no 18 Horas, né? Que o STF decidiu em favor dos povos indígenas, mas aí o Congresso Nacional, com a pressão da bancada ruralista, ela empurrou para frente o projeto de lei que trata do mesmo tema. Esse projeto de lei passou no Congresso Nacional, seguiu para a sanção presidencial e aí o presidente Lula devolveu, vetando alguns trechos que tratam aí do cultivo de produtos transgênicos e de atividade garimpeira em terras indígenas. Isso aí foi vetado. E também foi vetado, segundo o pessoal do Palácio do Planalto, porque esse documento ainda não saiu oficialmente, viu, Karime? Um ponto aí que possibilita a construção de rodovias em áreas indígenas. Ou seja, foi mantida a questão da manutenção das reservas, para evitar que o governo entre fazendo... a lei permita que os estados e a União façam estradas dentro de reservas indígenas. Então, são 2 pontos aí, a princípio, que foram vetados pelo governo Lula. Então, essa informação começou... esse veto saiu agora há pouco à tarde e os desdobramentos desse assunto vai ser ao longo desse fim de semana. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Valeu, Cadu, até segunda. Valeu, gente. Sextou, galera. Sextou. Tchau, tchau. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho você confere, hein? Aqui no 18 Horas, a Justiça revogou as prisões dos influencers Lucas Picolé e Isabelle Aurora. Esse é o nosso assunto em instantes. Já você confere aqui, ó. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. É a previsão do tempo já para sábado e domingo. Final de semana, hein, Karime? Previsão do tempo. Sextou, Carlão, isso aí. Para amanhã, sábado, a previsão é sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima não deve passar dos 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 84%. E no domingo também, sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima prevista de 28 graus, a máxima um pouquinho mais fresca, pode chegar até 35 graus. E as chances de chuva são de 67%. Mix. Karime, sextou e a dragagem do rio Madeira, prometida para começar hoje, sexta-feira, não começou. E com isso, os empresários temem prejuízos incalculáveis, hein? Carlão, já vai fazer um mês que o vice-presidente esteve aqui em Manaus, aqui no Amazonas, prometeu essa dragagem, disse que ia fazer acontecer, até agora nada. O que a gente vê são as pessoas fazendo isso no braço, é a comunidade sem o menor apoio, sem a menor estrutura do governo, nem federal, nem do estado, fazendo isso no braço. Bom, no Rio Amazonas, na frente de Itacoatiara, dezenas de navios estão ancorados sem condições de chegar aqui em Manaus. A repórter Nathalie Moraes volta ao vivo aqui conversando com a gente. Ela tem mais informações a respeito desse assunto. Boa noite, Nathalie. Então, já ameaça aí de desemprego por causa dessa seca, não é, Nathalie? Conta mais. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas. Então, Karime, a dragagem nos rios prometida aí pelo governo federal como solução aí para minimizar os impactos da estiagem ainda não começou, né? E a gente sabe aí a descida dos rios, né? Ela segue acentuada. Com isso, os prejuízos a cada dia vão ficando ainda piores, Karime, Carlão. Isso porque a estimativa agora é que esse desassoreamento aí dos rios, esse trabalho de dragagem, só inicie nos próximos 15 dias. A gente está falando aí de 15 dias de desabastecimento, a gente pode dizer assim. Eu estive na manhã de hoje conversando com o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui do Amazonas, o Ralph Assayag, e ele falou sobre essa situação. Isso porque a seca vem trazendo aí inúmeros prejuízos para diversos setores.
E tudo isso vem preocupando, principalmente por conta do desemprego que pode ser ocasionado por conta desse desabastecimento. A gente já registra hoje, né? Falta de alguns produtos, já está faltando arroz aqui, por exemplo, foi um dos produtos, né? Um produto que todo mundo consome arroz. Nossa, lógico. Né? Então, a gente sabe do aumento também do frango. O preço, o quilo do frango em alguns pontos, né? Já aumentou aí cerca de 57%, saindo de R$7 para R$11. Então, são inúmeros setores que estão sendo completamente impactados por conta desta seca. E aí, Karime, uma medida, vamos dizer assim, paliativa, né? A curto prazo que foi tomada, já que a dragagem dos rios não começou e deve começar só daqui a 15 dias. Lembrando que a promessa do governo federal junto ao governo do Amazonas era que começasse, né? Não dá, gente. Tá ridículo demais, gente. Tá no dia 6, no início desse mês, o vice-presidente esteve aqui, estamos nesse sufoco, as pessoas com falta de água, falta de comida. Só que aí a gente já tem informação que em Tabatinga o rio já tá enchendo, já teve chuva. Ou seja, daqui a 15 dias é bem provável que os rios voltem a subir. Ou seja, de novo, é a força da natureza que está resolvendo o problema. E nada dessa força-tarefa que se mostra ridícula. Pois é, Karime, durante essa conversa, né, os empresários destacaram, né, que a primeira medida, né, seria a dragagem dos rios, que até agora, até o momento, não foi solucionada pelo governo federal, né? O plano B é a BR-319, mas a gente sabe aí, né, que as más condições, né? E o plano C, vamos dizer assim, né? Os empresários informaram que eles já passaram para a SEDEX, né? Já passaram para o secretário Serafim Correia, né? A situação de tentar realmente colocar ali, por exemplo, na região de Itacoatiara, ali, né? Na enseada do Tabocal, colocar balsas para tentar realmente tirar aquela areia ali daquela região, abrir um espaço para então as embarcações passarem e as mercadorias pelo menos voltarem a chegar por aqui, mas para isso eles precisam, né, de autorização do IPAAM, né? E aí tudo isso a gente daqui a 50 anos sai a autorização. A gente sabe que demanda de tempo e com isso a gente tá aí às vésperas do Black Friday, Natal tá aí e o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas, hoje durante a nossa conversa, ele chegou a clamar para os empresários para que não demitam, já que o desabastecimento tá batendo na porta. Vamos conferir o que disse o Ralph Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus. Estamos trabalhando muito forte, porque sempre a bandeira número 1 da CDL foi o emprego. Nós estamos trabalhando muito forte e contando com o bom senso de todos os empresários do comércio, que não demita mesmo, olha, faltou meu sapato, faltou minha camiseta, faltou um produto, faltou outro, faltou aquilo. Não demita, para que a gente não torne um caldo maior na parte econômica e depois o problema vai ser maior. O que a gente não sabe é se nós vamos conseguir contratar para o final do ano. Porque da forma que está, e se continuar, e vem aquele caso, o presidente da vice-presidente acha que manda e não consegue, automaticamente nós podemos ter um problema de não contratar. E eu espero que demitir. Eu faço um apelo a todos os empresários. Não é a hora de demitir, porque nós estamos perto de um Black Friday, de um Natal, e que nós temos que rezar para o rio subir e que as autoridades tomem a providência. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, do Ralph Assayag, ele é que é presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, fazendo aí um apelo para que a gente não tenha mais esse prejuízo ocasionado pela seca, que é o desemprego. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 6h43. 18 horas. Olha só aí, o segundo maior polo fabricante de ar-condicionado do mundo, Manaus, cedia conferência para mostrar a importância da indústria desse segmento na Zona Franca de Manaus. Bom, o evento previsto para os dias 26 e 27 de outubro no auditório da Suframa pretende destacar a contribuição do setor para a economia nacional. Vamos acompanhar os detalhes com o Rodrigo Soares. O Polo Industrial de Manaus é o segundo maior polo fabricante de ar-condicionado do mundo, perdendo somente para a China. Mais de 10 mil pessoas trabalham nas fábricas que produzem o aparelho na capital. De acordo com a Eletros, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Zona Franca de Manaus já chegou a produzir quase 6 milhões de ar-condicionados. Como a maior produtora do país,
Manaus recebe nos dias 26 e 27 de outubro a Conferência Indústria Brasileira de Ar-Condicionado, o segundo maior polo fabricante do mundo. O objetivo do evento, segundo o presidente da Eletros, José Jorge Júnior, é mostrar a importância da indústria de ar-condicionado da Zona Franca de Manaus para a economia nacional. Destacando aí os seus impactos positivos para o desenvolvimento sustentável, especialmente da região amazônica. Teremos como participantes os dirigentes das indústrias nacionais e globais de ar-condicionado instalados na Zona Franca de Manaus, onde nós trataremos sobre a atual situação, o cenário que envolve a indústria de ar-condicionado, geração de emprego, tecnologia adotada, os projetos de produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, né? As ações sociais que as indústrias realizam na região amazônica. Para José Jorge, a relevância mundial do Amazonas na produção de ar-condicionado é resultado de políticas de incentivos fiscais. Nós temos hoje 13 fabricantes, há uma expectativa da chegada de mais 2 fabricantes na Zona Franca de Manaus, né? E isso se dá muito porque o Amazonas tem esse colchão de valorização para a indústria deste setor. Qualquer mudança nesse sentido, de incentivo fiscal estadual, a gente tem o risco da gente desconstruir isso daí. Também há esse risco caso uma política industrial federal venha a desestimular a atração à manutenção. O ar-condicionado hoje é o menos poluente e tem eficiência em torno de até 50%, o que possibilita menos impacto no desenvolvimento sustentável, especialmente na região amazônica. A conferência vai ampliar as informações sobre o potencial econômico da Zona Franca de Manaus e sua importância para o país. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6 horas e 46 minutos e hoje a Justiça revogou as prisões dos influencers Lucas Picolé, Isabelle e Aurora, suspeitos de fraude com venda de rifas aqui em Manaus. E o repórter André Meirelles, ele volta a conversar ao vivo aqui com a gente no 18 Horas. Tem mais informações a respeito desse caso. André, o Lucas Picolé, no entanto, ele continua preso, não é? Explica pra gente, André. Muito boa noite mais uma vez a todos. Isso mesmo, Karime. Agora, mesmo com a revogação dos influencers, mais o Lucas Picolé, o Lucas da Silva Alves, né, que tem 24 anos, conhecido como Lucas Picolé, o advogado Wilson Banayon informou que o cliente não deve deixar aí a prisão, mesmo após ter mandado de prisão revogado pela Justiça nessa quinta-feira. Isso porque, além das acusações de lavagem de dinheiro e promoção de rifas ilegais, Picolé também foi preso por tráfico de entorpecente. Então, Isabelle e Aurora, né, conseguiu ir para casa. Lucas Picolé ainda não conseguiu, não pode fazer vídeo soltando fogos de artifícios, como estão compartilhando aí nesse momento, justamente por causa desse crime de tráfico de drogas, o qual ele é acusado. Vamos conferir isso na fala do advogado dele. Uma das acusações que resultou essa prisão é a contravenção penal da exploração de rifa na internet. Sabemos que em Manaus inteira era uma febre de rifas, continuaram fazendo, mas que o Lucas, a Isabelle, a família dos dois foi condenada, foram escrachadas porque estavam explorando rifas. Rifa é uma contravenção penal, contravenção não é crime. E o Lucas permanece preso em razão da prisão em flagrante do crime de entorpecente. Esse processo encontra-se em sigilo absoluto de justiça. Eu não posso avorar qualquer tipo de estratégia de defesa, como está o processo, em razão disso, sob pena de responsabilização criminal. 18 Horas. A gente ouviu aí a fala do advogado de defesa do Lucas Picolé, Wilson Banayon. E agora sobre a revogação da prisão da Isabelle Aurora.
O advogado explica que a influencer já estava em prisão domiciliar e cumpria outras medidas cautelares, né? O advogado aí, o Wilson, ressalta também que na semana passada outros 2 presos na Operação Dracma, que é a cunhada de Lucas e o ex-marido de Isabelle, também já havia sido soltos. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h49. 18 horas. Vamos agora falar de políticas, mais precisamente sobre os bastidores da política local amazonense com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, o Comitê de Combate à Corrupção quer que o Procurador-Geral de Justiça apure as contratações de cantores e bandas nacionais pelas prefeituras do interior. Aquilo que você geralmente traz aqui pra gente, né? Aqueles absurdos de cachê no momento de crise, por exemplo, de situação de emergência. Então, essa farra está com os dias contados, será, Cíntia? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Você é uma mulher de muita esperança, né, Karime? Olha só, o Comitê de Combate à Corrupção, como o Karime disse, que é nosso velho conhecido, né? De vez em quando a gente traz aqui, tá fazendo aí uma chamada no Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, levando esse assunto ao Ministério Público, que realmente cabe dar uma olhada nesse caso que está acontecendo. Inclusive, quando a gente fala desse tipo de assunto, que é prefeituras que estão declarando que estão em estado de emergência ou estado de alerta, enfim, sofrendo com estiagem, sofrendo com fumaça e tudo isso, pedindo dinheiro público em Brasília para ter um auxílio, para ter acesso à comida, acesso à água, tudo isso, não faz sentido que esses mesmos municípios, claro que a gente está falando de todos aqui, mas tem bem mais de um, promovendo show, e show caro, show de $500 mil, que cada contrato bate aí esses valores que poderiam estar, por exemplo, ajudando naquilo que eles estão pedindo dinheiro para fazer. Mas foi pedido aí para que o Ministério Público se manifeste, e as pessoas em geral, quando a gente fala esse tipo de assunto, pergunta: cadê o MP? Cadê o Tribunal de Contas? Então, dessa vez, o Comitê de Combate à Corrupção quem está fazendo essa chamada. Em 2022, o comitê encaminhou à Procuradoria-Geral uma notícia de fato sobre esse tema, quer dizer, não é de hoje que isso acontece. E agora a gente espera que tenha algum resultado. O comitê está ficando de olho aí nessas situações, né? E vai fazer uma chamada. O documento, ele cita os municípios de Humaitá, Barreirinha, Manacapuru, Alvaraz, Rio Preto da Eva e Parintins. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, o prefeito Davi Almeida, ele não se conformou, né, com o vacilo dos seus vereadores da base, e ele tenta agora novamente aprovar o remanejamento do orçamento, agora com um percentual de 29%. Será se dessa vez os vereadores vão ficar mais, né, ligados no processo? Vamos só lembrar para o nosso ouvinte do que a gente está falando, né? Daquela história que chegou a viralizar aí sobre os vereadores de Manaus que na hora de votar, aparentemente eles se confundiram e foram olhar para o lado, ver o que o colega estava fazendo, fez igual e votou errado. Porque foi um projeto enviado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, em que muda ali o remanejamento, deixa ele em 30%, que é um valor bem alto para que o prefeito possa ter uma autonomia, ou seja, nesse remanejamento de 30%, ele pode passar a mexer sem pedir autorização do Poder Legislativo, que são os próprios vereadores. Para muita gente, essa história de deixar em 30% é tipo, pode fechar a Câmara, não precisa dos vereadores, mas como o prefeito tem uma grande maioria, né, um apoio enorme ali dentro da Câmara, o esperado era que passasse. Aparentemente, isso não passou, porque os vereadores se enganaram mesmo. Bom, o prefeito vai colocar isso na pauta de novo, vai mandar uma nova, como o Carlão falou pra gente, colocando agora 29%. Por que ele não põe 30%? Porque não pode voltar. Não pode voltar a mesma matéria. Só que também tem uma outra coisa aí. Será que ele pode mandar a mesma matéria mudando o valor? Também há uma conversa sobre isso dentro da Câmara, ou se agora já era, se ele não tem mais o que fazer. Acho que a gente vai conversar sobre isso mais vezes, viu? E tô duvidando que passe esses 29%. Talvez seja aprovado aí um valor menor, mas acho que a gente ainda vai falar disso semana que vem bastante.
Karime, Carlão. Cíntia, para finalizar, já sabemos que estamos em 2024. Sempre. Parece que a deputada Alessandra Campelo, ela quer ser candidata à Prefeitura de Manaus, é isso? É isso, eu conversei hoje com a deputada Alessandra Campelo e ela trouxe aí firme e forte essa proposta, essa vontade de ser prefeita de Manaus. Ela que está no terceiro mandato consecutivo como deputada estadual. Tem quem diga que ela é o Belão de Saia. Para quem conhece Belão, ele foi o parlamentar que mais tempo ficou ali na Assembleia Legislativa, e como ela é a mulher que está lá há mais tempo, esse apelido aí nos bastidores ela sabe muito bem. E agora ela quer sair do legislativo, quer ir para o executivo, mas ela sabe que precisa de um grupo político, precisa de todo um apoio para que isso aconteça. Perguntei para ela hoje quem ela prefere, Davi Almeida ou Amomandel, que a gente sabe que são os que lideram as pesquisas de acordo com o que a gente está vendo. E ela falou que prefere Alessandra Campelo. Tá, pra ti. Tá bom. Terceira via. Então é isso. Trago mais informação segunda-feira. Bom fim de semana, Cíntia. Bom fim de semana a todo mundo. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,48%, cotado a R$ 5,03. O euro também fechou o dia em queda de 0,37% e segue comercializado a R$ 5,33. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 2,64%, comercializado a R$ 149.550. E o Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,74% aos 113.155 pontos. E levantamento revela que os 5 maiores bancos do país fecharam mais de 2.500 agências nos últimos 3 anos, de 2020 a 2022. E o motivo, a rápida digitalização do setor. A informação é da Ável Investimentos, com base em dados da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. E os bancos que fecharam as agências foram Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Segundo o DIEESE, a ação causou o desemprego de mais de 14 mil bancários. Mix. 18 horas. Esporte. Olha só, o Amazonas Futebol Clube já está prontinho, hein? Tudo certo para enfrentar o Brusque domingo. E vai ser um jogão de bola, hein? Vai ser, inclusive, o primeiro time amazonense a conquistar um título nacional, hein, Cid? Podemos já dizer isso, já? Então, rapaz, a torcida tá boa, né? A torcida tá, se depender... E o time tá bom também, eu gostei muito do se depender de treinamento e vontade, nós vamos vencer, claro. A vontade é grande, né? O Amazonas tem a missão de quebrar um tabu histórico, viu, Carlão? Vencer o time do Brusque, que é uma coisa que nunca aconteceu no futebol amazonense. Depois do empate no primeiro confronto aqui na Arena da Amazônia, a Onça Pintada precisa vencer a partida lá em Brusque, portanto fora de casa. O técnico Luizinho Vieira confia na força do time para conquistar esse feito inédito. Eu também acredito muito. E olha, agora nós estamos respirando ares aí da segunda etapa do Campeonato Brasileiro, né, em que se encontram os mesmos adversários que já se confrontaram na primeira etapa, que é o retorno. A liderança passou para o Bragantino, que brilhou muito na vitória fora de casa sobre o Santos por 3-1, e agora com 17 pontos tomou do Fortaleza a liderança da classificação do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Devido a essa derrota, o Santos perdeu 4 posições, caindo para a quarta, né, de quarta para a oitava colocação. O Atlético Mineiro é o segundo colocado, Fortaleza o terceiro, Flamengo é o quarto, né, quando supera aí o Cruzeiro por 2-0 ontem, e o Vasco é o quinto. Portanto, e é bom lembrar que no domingo temos Flamengo e Vasco se enfrentando às 16 horas no Maracanã. Uau. E o rubro-negro não deu pra virar ontem, né, Paulo cara? Castro. Eu tava torcendo, mas ganhamos ontem. Foi 2-0. Ontem foi 2-0. Foi lindo. Então, o rubro-negro chega em melhor posição, né, de classificação no retorno. O Flamengo é o quarto colocado, como eu falei, com 15 pontos. Um a mais que o Vasco da Gama. Resultado alterou aí os potenciais das equipes que estão em luta direta para permanecer na Série A no ano que vem. Caso o Vasco, Goiás, América Mineiro e Curitiba são atualmente os mais ameaçados e de disputarem a Série B no ano que vem. Em 5 rodadas do retorno, o Botafogo perdeu mais pontos do que em todo o primeiro turno. O Alvinegro tem 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Restam, portanto, 11 duelos até o fim do retorno. E olha, eu tenho uma notícia aqui bem interessante. O Brasil estreia nos Jogos Pan-Americanos masculinos, isso na próxima segunda-feira já. Próxima segunda-feira, às 17 horas, horário de Manaus.
E o primeiro adversário da seleção será ninguém menos que Estados Unidos da América, né, que integra o grupo B da competição, composto ainda por Colômbia e Honduras. A árbitra da FIFA, a amazonense Anne Kese, também está lá, vai estar por lá, ela é convocada, vai estar na competição compondo o nosso quadro de arbitragem. Que legal, bacana, muito bacana. Bacana. Cid Soares. Encerramos por aqui. Um ótimo fim de semana. Carlão, temos uma notícia rapidinho, um serviço, tá? Para esse fim de semana, para quem trafega para o fim de semana, neste sábado, a Avenida Major Gabriel deve ficar atentos porque a Prefeitura de Manaus vai interditar as avenidas Barcelo e Airão, na Zona Sul, por causa do evento religioso que vai acontecer por lá, tá? A interdição acontece entre 1 da tarde e 11h59 da noite, também por causa da mudança, 10 linhas de ônibus urbanos também vão mudar aí o trajeto, o percurso, é isso. 6h29, você no, ou 59, você no melhor mix do Brasil. Mix. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo federal anunciou para hoje o início da dragagem no Rio Amazonas, na foz do Rio Madeira, mas o trabalho não foi iniciado. A área é a mais crítica para a navegação de grandes embarcações até Manaus. A dragagem vem após a notícia de que os rios Negros, Solimões, Amazonas e Madeira bateram os recordes históricos de vazante. A dragagem é bem-vinda, sim, mas pode ter vindo tarde em função dos estragos já causados. Muitas empresas de navegação já encontraram formas de transportar as mercadorias dividindo em embarcações menores, mas fica a lição para os próximos anos. Antecipar os serviços de dragagem para manter navegáveis os principais rios da região nas próximas vazantes que virão. E instalar mais hidrovias, afinal o planejamento é uma das obrigações dos gestores públicos. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição. Até segunda agora, até né? segunda, um beijo. Até segunda. Até. Você ouviu 18 horas.